Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma reunião de estudos, Casa de Miramês. O nosso tema de hoje é o autoconhecimento. E quem vai fazer o estudo por nós é o senhor Francisco. E nós vamos pedir a nossa irmã Eliane para fazer a nossa prece inicial para a gente dar início aos estudos. Eliane, por favor. Vamos todos elevar os pensamentos ao nosso querido Pai Maior, agradecendo, Senhor, pela vida. Agradecidos estamos, Senhor, por esse momento aqui, rogando a Jesus o amparo necessário a todos que aqui se encontram nos dois planos da vida. Que o nosso querido amigo Jesus possa trazer a tua paz, o teu amor, a tua serenidade, para que nesse momento possamos absorver os ensinos dessa manhã. Nos disse Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que possamos caminhar nos teus passos, dilatando os nossos corações para que possamos absorver os teus ensinos, para que possamos de verdade, Senhor, viver na tua presença. Obrigada mais uma vez por esse momento, pelo estudo de hoje. Que a sua presença, Senhor, esteja em nossas vidas, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então vamos passar a palavra para o nosso irmão Francisco, para ele dar início aos estudos. Obrigado. Bom dia a todos. É com muita alegria que a gente retorna aos trabalhos desta casa, estudando a doutrina espírita à luz dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos trabalhar um tema muito interessante: autoconhecimento, o conhecimento de nós mesmos. Antes de mais nada, eu pediria aos Espíritos de Jesus, aos mentores desta casa, que possam me inspirar, me intuir, dando luzes às minhas palavras, para que elas possam serem inteligíveis e esteja na medida do conhecimento de cada um e possa descer como luzes para os corações de cada um de vocês. Esperamos que possamos juntos ter um bom proveito, sairmos daqui melhores do que entramos. Obrigado. Muito interessante esse tema, porque ele vem lá de uma pergunta do Livro dos Espíritos, da pergunta 919, quando o Kardec pergunta para o Espírito de Luz, o Espírito de Verdade, e nada mais, nada menos é do que o nosso Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos pais da igreja, vocês sabem. Então, o Kardec perguntou a ele: o que devemos fazer nessa... Eu estou traduzindo com as palavras assim do nosso cotidiano de hoje, né? Cotidiano de hoje é bom. Então, ele disse mais ou menos assim: Senhor, como poderemos fazer para melhorar nessa vida, errar menos, acertar mais, aproveitar nossa estada aqui no planeta? Santo Agostinho disse para ele: olha, Kardec, aí todos os expositores enchem o pulmão de ar e diz: plagiando um sábio da antiguidade que vos disse, conheça-te a ti mesmo. Então Santo Agostinho disse a ele: Kardec, conhecendo a ti mesmo, você terá o melhor proveito aqui no plano Terra. Kardec vira para ele e pergunta assim: mas como que nós vamos conhecer a nós mesmos? É muito difícil. Como? Santo Agostinho disse: olha, faça como eu fiz quando eu estava no plano Terra, passar em revista todos os atos da sua vida não, é difícil, mas pelo menos de 3 dias anteriores,
ao repousar a cabeça ao travesseiro, tente lembrar do que você fez. E aí você vai fazer um esforço para separar o que você fez de bom ou você fez de ruim. Onde você acertou, onde você errou. Kardec disse, mas Santo Agostinho, como que nós vamos saber o que é certo, o que é errado, onde acertamos, onde erramos? Santo Agostinho disse a ele, você pode perguntar, Kardec, ao tribunal da sua consciência. E ele vai te responder o que você fez de certo, o que você fez de errado. O Kardec pensou um pouco e disse, Santo Agostinho, mas o tribunal da consciência... O Tribunal da Consciência nos aduz a leis, a um código de leis, nos aduz a um juiz. Aí Santo Agostinho disse, o juiz é você mesmo. E as leis? As leis estão escritas na sua consciência, que são as leis divinas. É muito interessante essa pergunta 919, porque ela nos dá a possibilidade de nós refletirmos sobre nós mesmos, fazer uma viagem interior, buscando no recôndito da nossa alma aquelas disposições que nós temos para o bem e que nós temos ali ainda uns requisitos do mal. E essa pergunta 919, onde Santo Agostinho nos remete ao sábio da antiguidade, esse sábio era o... Ninguém sabe? Vamos ler então para vocês. Conheça-te a ti mesmo. É a chave para o conhecimento. Esse conhecimento não estava lá com Sócrates, não. Sócrates copiou, ele adotou essa frase, conheça a ti mesmo, para poder lançar os seus conhecimentos aos seus discípulos. E o Sócrates dizia que essa postura de conhecer a ti mesmo, ele te dá a possibilidade de você melhorar, de você crescer espiritualmente e materialmente. Então, lá estava escrito no portal de Delfos, ou melhor, no oráculo de Delfos, que estava escrito assim: te advirto, quem quer que sejas, tu que desejas sondar os mistérios da natureza, como esperas te encontrar outras excelências de tua própria casa, em ti ocultos os tesouros dos tesouros? Homem, conheça-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses, conhecerás o universo. Quando nós descobrirmos as nossas potencialidades, aí nós estaremos no caminho certo, em busca do nosso rumo, do nosso porto seguro, da nossa volta de onde viemos, voltar para Deus, para o Criador. Ué, não vai passar? Travou aqui, meninos. Então, defeitos na visão espírita. Veja que aí tem uma gravura onde ela nos mostra o próprio sujeito tira a cabeça e começa a contemplá-la. Estudar a si mesmo é a arte mais difícil, e é. Porque ela requer de nós uma dose muito grande de humildade para que possamos reconhecer as nossas imperfeições. Que possa nos dar ali a possibilidade de nós julgarmos a nós mesmos. É o juízo que o Santo Agostinho disse, o seu próprio juízo da pergunta 919. Então, vamos lá, no decorrer da nossa exposição, tentar conhecer a nós mesmos, tentar buscar elementos que nos possibilite conhecer a nós mesmos.
Lá no capítulo 7 da perfeição moral do Livro dos Espíritos, é do conhecimento de si mesmo. Lá tem uma pergunta 919, que é essa que nós acabamos de falar. Qual o meio mais prático e eficaz para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? O que nós devemos fazer para evitar que o mal nos arraste para as profundezas do sofrimento, para as profundezas da nossa alma, onde reside ainda alguns resquícios do mal? Ensina Santo Agostinho, plagiando um sábio da antiguidade, que vos lhe diz: conheça-te a ti mesmo. Isso já falamos, né? Eu já li essa aqui, porque eu não vou deixar no quadro ali e esperar que vocês leiam, porque realmente está distante e quem está lá atrás não possa ver. O que é o autoconhecimento? É a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo que precisamos transformar em nós. É o despertar, ampliando a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que vivamos em essência. Viver a essência da vida, buscar nos recônditos da nossa alma, que é esse sentimento inato, que não é nascido. Desde a nossa criação de espíritos simples e ignorantes, nós já tínhamos gravado lá na nossa memória espiritual essa disposição. Então, o conhecimento de si mesmo é uma viagem no tempo e no espaço. E pelas sucessivas reencarnações, nós vamos ampliando os horizontes da nossa consciência e dando asas à nossa imaginação, à nossa criatividade, o nosso discernimento, e vamos distinguindo, na medida que vamos desenvolvendo através do livre-arbítrio, o que é certo e o que é errado. Porque o livre-arbítrio, ele é dinâmico, ele é progressivo. Quanto mais eu amplio os horizontes do meu conhecimento, mais eu vou tendo capacidade de discernir, de distinguir o bem do mal. O que o autoconhecimento nos proporciona? Olha, não vou exigir que vocês leiam, claro, né? A nossa tela é pequena, nosso projetorzinho é meio pobrezinho, mas dá para a gente quebrar um galho. Eu vou ler, permitam. Prestem atenção. O que o autoconhecimento, quando conhecemos a nós mesmos, as nossas potencialidades, os nossos defeitos e as nossas virtudes, o que nos proporciona esse autoconhecimento? Ele proporciona identificar os nossos pontos frágeis, desenvolver o respeito aos nossos semelhantes. E aqui vale uma reflexão do ensinamento de Confúcio, um filósofo chinês que dizia: quando vires um homem bom, siga os teus exemplos. Quando vires um homem mau, examina-te a ti pelos seus defeitos. Está aqui nesse quesito 2. O que ele está dizendo? Quando eu ver alguém fazendo uma atitude boa, quando eu ver o Reis fazendo uma atitude boa, eu vou segui-lo. Mas se eu ver o Francisco fazendo uma atitude ruim, eu vou pensar: será que eu não faria o que Francisco está fazendo ou pior? Aí eu aprendi 2 vezes. Eu aprendi com o Reis e aprendi com o Francisco. Aprendi com o acerto e com o erro. Aqui vamos para a terceira. Amenizar as críticas a nosso respeito e ao respeito dos outros. Quer dizer, nós não vamos nos colocar como bode expiatório de tudo, como uma pessoa que é imperfeita e que não é capaz de desenvolver, de compreender a si próprio. Quer dizer, nós vamos ter essa possibilidade de não ficar nos colocando como vítima de tudo que acontece. Nós vamos assumir os nossos erros com humildade e corrigi-los. Identificar de forma clara os nossos pensamentos e sentimentos desagradáveis. E agradáveis também, claro.
que nós vamos distinguir em nós os nossos pensamentos. Através da educação da vontade, nós vamos direcionando os nossos pensamentos, refutando aqueles que não nos são aproveitáveis, não são dignos, que não estão pautados no amor e na caridade, o pensamento a respeito de nós mesmos e dos outros. Porque o pensamento é força dinâmica. O pensamento é o que vem primeiro em qualquer atitude dos homens. Primeiro nós pensamos, depois agimos. Então, a educação do pensamento, o governo de si próprio, é muito interessante, sim, buscar governar a nós mesmos. Governar o que como, governar o que bebo, governar o que vejo, o que ouço, o que leio, governar as minhas palavras, os meus desejos, governar tudo aquilo que eu faço nesse plano terra, na minha sobrevivência e para a minha sobrevivência. Então, é isso que é. Governar a si próprio não é fácil. Frear os meus impulsos, dinamizar a minha vontade de realização de atos bons, eliminar a preguiça, o ócio, estar sempre disposto para realizar, para trabalhar, para fazer em meu favor e em favor do outro. Porque quando eu ajo em favor de alguém, Deus me atende primeiro. O 5. Descobrir em nosso eu oculto a nossa disposição para o deboche, o desdém, o sarcasmo e o fel da crítica. Às vezes, num tom de brincadeira, nós lançamos o fel da crítica a alguém que talvez a gente nem conhece, nos nossos julgamentos, numa atitude menos feliz. Inadvertidamente, nós nos pegamos julgando, condenando, passando libelo condenatório para uma pessoa que pratica uma ação que talvez eu faria pior, como disse o Confúcio. Revela a área sombria, a mensagem subliminar de nosso mundo oculto, os ferretes da nossa crueldade inconsciente. Vamos repetir. Revela a área sombria do nosso ser, tá certo? A mensagem subliminar de um mundo oculto. O que é subliminar? Aquilo que vem entre as entrelinhas. Assim como nós vemos, por exemplo, um comercial de televisão ou uma mensagem que um veículo de comunicação quer passar, você lê aquilo ali literalmente, mas subliminarmente ele está te passando uma outra informação, está te induzindo para um outro campo, está te seduzindo, está tentando cooptar o seu coração e a sua mente para os seus desejos escusos. Por isso que nós temos que orar e vigiar sempre, diante de tudo nesse mundo, das mensagens. Eu fiz uma palestra recentemente sobre a educação e as mídias sociais. As mídias sociais são uma ferramenta que nos veio pela tecnologia, nos dando a capacidade de altas realizações, mas tem o outro lado. Como eles falam brincando, né? É uma faca de dois legumes. Revela os ferretes de nossa crueldade inconsciente, os ferretes que fura, que ataca, entendeu? Da nossa crueldade, que estão escondidos no rescôndito da nossa alma e que às vezes nós nem identificamos. Às vezes nós nos pegamos praticando uma ação cruel e depois a gente desperta falando, mas por que eu fiz isso? Como? Ora, o que deu em mim que eu fiz isso? Eu fui influenciado? Será? Eram pensamentos meus ou pensamentos externos? Claro que não, ninguém pensa por mim, eu que penso por mim mesmo. Pode ser que alguma entidade que me é afins do mundo das trevas, esses elementos que vêm plantar a discórdia no mundo, me influencia para que eu haja daquela forma. Então aí que entra o orar e vigiar, sempre, sempre. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, e que os percalços da vida nos levam a identificar o bem e o mal. Acabamos de falar em outras palavras, né?
Mostra-nos que projetamos a nossa sombra quando pegamos alguém para Judas. Lá na frente eu tenho um slide sobre isso, presta atenção, ó, é sobre isso aqui, ó. Lá na frente nós vamos ver, ó. Mostra-nos o que projetamos a nossa sombra quando pegamos alguém para Cristo, para Judas. Aí nós revelamos e lançamos sobre o outro as agruras da nossa alma negra, que traz além do seu bojo aglutinativo dos meus pensamentos e desejos, ainda a maldade. O respeito às diferenças, apontar o cisco no olho do outro. Como que eu quero tirar o cisco do olho do... É seu nome? Miguel. Do Miguel? Se eu tenho um poste aqui atravessado na minha vista. E nós sempre nos pegamos fazendo isso, não é verdade? Fica parecendo que aqui nós estamos fazendo uma palestra só dos nossos males. Não, nós estamos descobrindo as nossas virtudes, tirando o pó que cobre a beleza da nossa alma. É isso que estamos fazendo, não é apontando os nossos erros, a nossa inferioridade. Não, tão somente não. Nós estamos buscando burilar esse diamante ainda bruto. Nos lembra Jesus, reconciliar com os adversários. Quando antes de depositar as suas oferendas no gasofilácio e lembrar que tem algo contra teu irmão, vai depressa conciliar com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e o oficial te encarcere eternamente. E de lá não sairá enquanto não pagar o último cétil, o último centavo. Olha o autoconhecimento, a importância dele. É uma ferramenta, é uma espada flamejante da nossa alma que nos faz degladiar na escuridão da nossa alma, dissipando as trevas e plantando a luz. Não somos aquilo que aparentamos ser. As falsas aparências, lobos na pele de cordeiros. Triste, não? Muitas vezes nos aparentamos como bonzinhos, como confiáveis, como anjos de guarda, que na verdade é um lobo que está ali que vai te devorar. Por isso que eu digo, olha gente, coloquem em prática tudo o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Não é falsa modéstia, não é verdade. O autoconhecimento requer um constante exercício do pensamento reflexivo. Só tememos o que desconhecemos. Nós temos medos. Os nossos medos estão justamente na medida da nossa incompreensão, daquilo que não sabemos, que não conhecemos. A ideia que o homem tem das coisas está na justa medida do que ele sabe e sente. Buscar sempre o conhecimento. E buscar o conhecimento das coisas do universo também é o conhecimento de nós mesmos. Está lá em Oséias 4, 6. E o meu povo pereceu por falta de conhecimento. O Kardec vem e complementa e diz: amados irmãos, amai-vos e instruí-vos. A instrução. Lá na frente eu tenho um slide que vai falar qual que vem primeiro, o desenvolvimento intelectual ou o desenvolvimento moral, espiritual. Nós vamos responder essa pergunta lá na frente. O pensamento reflexivo é a meditação, a complementação. Nós fazermos um mergulho dentro de nós mesmos, meditando. Tentar dar asas à nossa capacidade de voar no universo e encontrar com as forças aglutinadoras do bem e da luz e trazer para dentro de nós conhecimentos que jamais poderíamos ter nos estudos cotidianos aqui da escola e dos bancos da universidade. Nós vamos ter conhecimentos profundos e transcendentais através da meditação, da contemplação ou da oração, da prece, que é a mesma coisa.
livro do Hamed, que o nome do livro é Os Prazeres da Alma. É do Hamed e do Francisco do Espírito Santo Neto. É do Hamed e do Francisco do Espírito Santo Neto. Esses livros, ele traz para nós diretrizes capazes de nos dar um rumo para as nossas conquistas, conquista do autoconhecimento. Lá tem uma página, né, uma lição que diz autoconhecimento. É do livro Os Prazeres da Alma, de Hamed e Francisco do Espírito Santo Neto. O autor nos traz uma reflexão sobre o autoconhecimento, como meio de autoidentificação, uma visão interior, as relações interpessoal e interpessoal. As relações intrapessoal é com as pessoas, né? Eu para com os outros, com o terceiro. E interpessoal é a relação de mim para comigo. Como que eu ajo comigo mesmo? Eu aceito os meus erros? Eu me corrijo? Eu simplesmente fico no autodefesa, mostrando os meus tentáculos para aquele que nos apresenta uma ameaça? Será que eu estou agindo dessa forma? Então, é isso que ele nos ensina, nas relações intrapessoal e interpessoal. Os recursos para o autoconhecimento, não se encontram no mundo exterior, estão no recôndito da nossa alma. O mundo exterior simplesmente nos dá a possibilidade de interagirmos com ele, mas a decisão e a disposição de mudar é minha. A capacidade da minha vontade, de empreender a minha vontade. Eu até brinco, né? Muitas vezes a vontade é tudo em nós, mas nós, às vezes, temos força de vontade, mas não temos vontade de fazer força. É um trocadilho de brincadeira, mas que ilustra bem. Quais seriam os prazeres da alma? Vamos lá. Alegria, desapego, sabedoria, paciência, afetividade, autoconhecimento, respeito, liberdade, lucidez, naturalidade, humildade, compaixão, coragem, compreensão, individualidade, segurança, renovação, perdão, generosidade e aceitação. Aceitarmos a nós mesmos como nós somos, mas sempre tendo a expectativa e na busca de melhorarmos cada vez mais. Eu tenho que amanhecer a cada dia e pensar assim: hoje eu não sou o que fui ontem, e amanhã com certeza não serei o que sou hoje. Pode falar. Você aprovou, me alegra muito. Então, aqui tem um desses adjetivos, individualidade. É que nós devemos ser a nós mesmos, sem, contudo, sermos marionetes, levados pelos outros, ter personalidade. Eu vejo um artista na televisão vestindo uma camisa bacana ali, de um certo meio, de um trejeito, e eu falo, vou copiar, é o bacana que está usando, eu vou... Não, usar aquilo que me faz bem, aquilo que me proporciona uma postura que identifique a mim mesmo, o meu perfil, a minha personalidade. O Hamed tem 2 livros. Já falamos sobre os prazeres da alma. Já falamos, né, como conseguir os prazeres da alma, como conquistar isso. É conquistando a nós mesmos. E ele tem outro livro que são as dores da alma. São 2 livros muito bons. É do Hamed e do Francisco do Espírito Santo Neto. Quem tiver a possibilidade de comprá-los e lê-los, seria interessante. E ele tem outro livro também que chama-se Renovando Atitudes. Amém, Hamed. Muito bom o livro. Eu não estou fazendo propaganda, não, gente. Eu estou simplesmente fazendo uma constatação do que é bom. Né? Aí cabe a cada um decidir se compra ou não, não é? Alguém pode interpretar mal. Não... Nem conheço a editora, eu sei quem é, mas nem conheço. Aqui ficou pequenininho. Do livro As Dores da Alma, Hamed e Francisco do Espírito Santo Neto. Quais seriam as dores da alma? Nós falamos dos prazeres da alma. Agora vamos falar das dores da alma. São os nossos demônios internos. Ih, Francisco pegou pesados. Nossos demônios. Não tem demônio, não, eu sou santo. Não, Francisco, você tem que admitir que você tem uns demoninhos, sim. E precisa erradicá-los da sua vida.
Temos sim os demoninhos. Crueldade, orgulho, crítica, ilusão, medo, preocupação, vícios, né? Claro, são muitos. Solidão, mágoa. A mágoa aqui ficou com a separação da Cibra, Francisco fugiu da escola. Egoísmo, baixa autoestima, faltou lá o que é, né? Culpa, ansiedade, insegurança, inveja e depressão. A depressão é uma doença espiritual. A Joana de Ângeli, nos seus ensinamentos, nos livros dela, que são 16 livros, que ela fala de psicologia profunda, ela traz para nós sobre essa questão da depressão, que ela é uma doença espiritual. E para que ela manifeste, basta que dispare um gatilho. E que gatilhos são esses? O meu gatinho morreu, eu entro em depressão. O meu passarinho fugiu da gaiola, se é que eu tenho passarinho preso ainda, eu entro em desespero. O meu carro arranhou aí, um arranhãozinho, eu entro em desespero porque meu carro sofreu um arranhão. E assim por diante. É falta de educação a gente se servir e oferecer. Tomei água, mas eu não vou oferecer água para vocês não, por quê? Vamos oferecer a água que Jesus ofereceu para a samaritana lá no poço de Davi. Ela ofereceu água para Jesus, Jesus disse, não, dessa água que você bebe, você terá sede novamente. Da água que eu lhe der, jamais você terá sede. A água aí, essa água que nós estamos dando. De novo, agarrou. Eu estou ótimo, não estou? Agora foi. Falamos da Joana de Ângeles, apareceu ela aqui, ó. Olha o livro dela. É um dos livros. Esse livro é Elucidações Psicológicas à Luz da Doutrina Espírita, é um resumo dos 16 livros dela. Ela diz assim, ó, através das mãos benditas do Divaldo Pereira Franco, o autoconhecimento coopera para que se possa discernir sobre o útil e o supérfluo, o indispensável e o secundário para a felicidade da vida, ou para a vida feliz. Não é? Muitas vezes nós queremos muitas coisas, somos acumuladores, juntando coisas que nem precisamos. Temos 20 sapatos, 30 camisas. Olha quem está falando. Hoje eu ainda abri o meu guarda-roupa, falei, para que isso, gente? Muita camisa. A gente vai ganhando, vai colocando lá, vai aquele presente, a gente compra também. Os acumuladores, para quê que eu não sei. Não, a gente tem que ter as coisas, não está bem vestido, claro, não estou falando isso. Estou falando que é o supérfluo, né? E tudo que é demais é veneno, né? Tudo que excede é veneno. Falamos da reflexão, da meditação, da contemplação, não é? A vida sem reflexão. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. A melodia é considerada a essência de uma música. Então você escutou a música e não tem melodia. A música é dividida em 3 partes. Harmonia, melodia e ritmo. Cadê o músico? O músico vai me corrigir aí. Ó. Harmonia, melodia e ritmo. Então, se faltar um elemento desse, principalmente a harmonia, a melodia, aí não tem música, né? É só um barulho. Então, a vida sem reflexão é mais ou menos assim. É como se nós andássemos como um zumbi pelas margens da estrada da vida, sem prestar atenção em nós mesmos, só buscando comer, beber, dormir, divertir. E minha vida espiritual, que clama tanto no momento em que eu entro assim numa tristeza profunda e olho para mim e não acho a causa da minha tristeza. Ela está nos recônditos da minha alma. É o meu anjo de guarda interior me chamando, Francisco, cuide do teu espírito, meu filho. Você está cuidando da matéria e deixando o espírito de lado. Reflita, pense, trabalhe essa potencialidade que você tem dentro de si de realizações.
para que você possa conquistar o universo, não só o mundo. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, nós temos Jesus como guia e modelo para a humanidade. Sabemos, e eu gosto sempre de frisar isso, Jesus não caiu aqui de paraquedas, ele é o co-criador dessa terra. Foi Jesus com os engenheiros siderais, obedecendo o chamamento do Pai, de Deus Todo-Poderoso, e disse: meu filho, cria um planeta para que nós possamos usá-lo como escola, onde nós vamos agregar os espíritos que estão na erraticidade e precisam ser amparados. Olha, e completou essa fala de Deus com Jesus. Ele disse: sim, meu Pai, o que posso fazer? Ele disse: olha, você tira elementos do disco solar, aquela substância incandescente de milhões de graus centígrados, e cria a Terra. Convoque os seus irmãos superiores, né, das galáxias superiores, os engenheiros siderais, e façam isso. E ele fez. Demorou, segundo a ciência, 4 bilhões e meio de anos e criou a Terra. E aqui estamos nós agora. Tanto é verdade que vocês conhecem os exilados de Capela, não conhecem? Aquela estrela da constelação do Cocheiro que explodiu. Explodiu porque tem uma versão que eles dizem aí que o Chico Xavier e o Bezerra de Menezes estavam lá. E eles foram causadores dessa explosão lá. Aí foram degradados para a Terra e habitaram ali aquela região da Atlântida. E então eles, daí em diante, passaram a trabalhar incessantemente para o progresso da Terra. O Chico e o Bezerra. Quem diz isso é o Geraldinho, né? O amigo do Chico. Nas suas palestras ele sempre coloca. Mas eu não vi escrito em nenhum livro, não. Mas ele que diz. Mas acho que tem... Eu não vou deixar de acreditar. Oi? Então, o livro A Caminho da Luz nos conta muitas coisas, né, do Emmanuel, mas essa passagem eu não conheço, não. Então, aí o que ocorre? Aí, na Atlântida, né, naquele continente perdido, que o Platão, o filósofo grego, tanto falava, e que eles estão pesquisando até hoje. E tem achado, sim, vestígios de que existiu essa civilização. Então, a Terra recebeu esses degradados de Capela. E diga-se de passagem, o povo judeu é remanescente deles. Por isso que eles eram um povo super desenvolvidos tecnologicamente e não espiritualmente, moralmente. E foram eleitos, né, os judeus, né, os hebreus, como povo eleito de Deus para disseminar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Daí, eles pecaram. Eles cresceram no orgulho e na vaidade, exclusivistas, ensinando todos os preceitos da Torá e do Talmud, que são os livros deles, 23 livros, né, da Torá, e deixou o Evangelho de Jesus de lado. Aí Jesus disse: é assim? Eu vou tirar o reino dos céus de vocês e vou levar para uma terra onde possa dar bons frutos, transplantar a árvore do meu Evangelho. Fiz na palestra anteontem. Brasil, coração do mundo para todo o Evangelho. Muito interessante, muito enriquecedora para nós. Nós temos hábitos e crenças. Devemos afastar de nossas vidas hábitos, crenças e crendices que atrapalham o nosso autoconhecimento. Evitar professar uma fé cega, professar a fé raciocinada. E disse Kardec: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todos os tempos do universo. Frente a frente, um pleonasmo. Mas a gente às vezes usa o pleonasmo para quê? Para poder reforçar a frase, né? Encarar a razão frente a frente. Claro, não vai encarar costa a costa. É isso? Evitar professar uma fé cega. Essas práticas nos tornam inconscientes de nossa própria vida íntima, nos tornando escravos das supostas verdades que nos são impostas. Tornamos um robô, joguete na mão dos outros, marionete. Isso aqui é interessante. Todos são interessantes, mas esse aqui nós temos que ater a nossa atenção. Veja, atribuir a nossa própria culpa aos outros. Nós somos mestres disso.
Ah, Francisco, você fez isso. Ah, não, foi porque o seu Zé Mendes é quem me induziu ao erro. Mas não pode, Francisco. Não, mas a culpa é do Zé Mendes, não é minha. É sempre assim. Nós sempre agimos assim. Projetar as nossas sombras. Não lemos lá atrás sobre projetar as nossas sombras? Eu falei que tinha um slide, é esse. Projetar as nossas sombras nos outros, nossos demônios internos, os próprios desequilíbrios, como bode expiatório. Aqui eu paro e faço uma reflexão. Você sabe a origem dessa frase bode expiatório? Os hebreus usavam matar um cordeiro para derramar o sangue em nome de Deus, para lavar os seus pecados. Por isso chama bode expiatório, para expiar os próprios pecados. Eles imolavam um cordeiro. Daí veio o bode expiatório. Vocês desculpem, né? Eu trago coisas que às vezes não estão dentro do contexto, mas que esclarecem, né? E a gente precisa saber dessas coisas. É importante. Bode expiatório, atribuindo culpa aos demônios, aos espíritos ruins, malignos, para escapar da nossa própria responsabilidade. É sinal de quê? Não, é sinal de fraqueza moral. Aqui vem uma frase que ilustra isso. O homem superior atribui a culpa a si próprio. O homem comum, o homem fraco, atribui aos outros. Olha o Confúcio de novo aí. Alguma pergunta, meus caros? Hein? Você precisa nascer de novo. Jesus que falou. E quando que ele disse isso? Naquele encontro dele com Nicodemos, né? O sacerdote, o sumo sacerdote judeu. Está lá em João 3:3, Nicodemos e Jesus. Nicodemos admirava Jesus. E muito embora não aceitasse como o Messias, o Salvador. Mas ele um dia foi encontrar com Jesus. E lá, nas margens do lago de Genesaré, ele encontra com Jesus e pergunta ao nosso divino mestre: Rabi, não chamou ele de Rabi, não, Rabi. Rabi é um professor sábio, né? Nas tradições judaicas. Rabi, o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus olhou para ele profundamente e disse: olha aqui, meu filho, você é um homem das tradições judaicas, conhecedor de toda a Torá, dos ensinamentos de Moisés, desde Abraão, e não sabe dessas coisas? Ele meneou a cabeça. Jesus disse: Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele retrucou o Nicodemo: mas Senhor, como que eu vou nascer de novo? Eu um homem velho e a minha mãe já velha. Como que eu vou entrar no ventre dela e sair de novo? Jesus balançou a cabeça e falou: santa ignorância. Não, meu filho, o que nasce da água e da matéria é matéria, o que nasce do espírito é espírito. Então aí vai, o nascer de novo tem duas conotações: a reencarnação e o renascer para uma nova vida. Desvestir-se do homem velho, da roupagem do homem velho, dessa roupa esgarçada, dessa roupa suja, feia, que nos cobre o corpo de um passado distante e que nós ainda estamos insistindo em vestir essa roupagem. É preciso retirá-la, né? E nascer de novo, colocar uma roupa nova. Aqui nós temos 7 perguntas para autoconhecimento. Vamos a elas? Como eu ajo? O que me faz feliz? Qual é a imagem que eu tenho e transmito para as pessoas? O que estou transmitindo para vocês? Qual a imagem que eu passo para vocês? É de cordeiro ou de lobo? Talvez as duas, né?
Quais os meus pontos fortes e fracos? Quais hábitos prejudicam o meu crescimento? Quais são os meus maiores desafios na vida pessoal e profissional? Nas minhas relações interpessoal e intrapessoal? Quais são os meus maiores desafios? Quais são os meus sonhos, os meus planos? O que está pautado no meu plano de vida, hoje e para o futuro? O progresso intelectual e moral. Qual vem primeiro? A gente pergunta, como nós progredimos? É espiritualmente, moralmente primeiro ou intelectualmente? É o inverso, é intelectualmente. Quer ver por quê? Porque você desenvolvendo intelectualmente, você tem a capacidade de discernimento, você tem os horizontes do seu discernimento mais ampliado. O seu senso crítico, ele é mais amplo. Você tem a capacidade de discernir com mais eficácia o bem do mal. Vamos lá. O progresso moral decorre do progresso intelectual. Olha aí. Está lá na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, não é Francisco que está dizendo. O progresso moral decorre do progresso intelectual. Pela lei do progresso, o espírito se aperfeiçoa intelectualmente e moralmente em sucessivas reencarnações. Contudo, é preciso antes educar as emoções e os sentimentos. Por isso que eu disse, a ideia que o homem tem das coisas está na justa medida do que ele sabe e sente. Qual o maior obstáculo ao nosso progresso espiritual? E material também. Pergunta 785 do Livro dos Espíritos. A resposta é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral porque o intelectual avança sempre. O progresso moral é o mais difícil de atingir. O intelectual, você pega um livro, lê, vai ampliando o seu conhecimento. Você assiste um programa educativo e assim por diante. Quer dizer, o conhecimento você atinge a todo momento. Alguma pergunta? Ainda do livro Renovando Atitudes, do Ramede. É esse. Como ampliar a consciência através da análise das emoções e sentimentos? Estimula a modificar o comportamento e os comportamentos inadequados, controlar as variações endógenas e exógenas. Que é isso, Francisco? As variações endógenas são as variações que dependem de nós, que estão dentro da nossa capacidade de resolução. As exógenas é que vem de fora. Tentei uma proposição dos analistas que diz o seguinte, é uma proposição 1090, já ouviu falar? O que é isso? Que 90% de tudo que acontece conosco está fora da nossa capacidade de resolver, da nossa vontade, do nosso controle. Só 10% está dentro do nosso controle. Renovar atitudes, como é o próprio nome do livro. Lei do progresso e o autoconhecimento. Através de sucessivas reencarnações, pela lei de progresso, o espírito aperfeiçoa gradativamente, paulatinamente. Pela lei do progresso, nós vamos galgando degraus na escala evolutiva, na escala da conquista de nós mesmos. No retorno para Deus, de onde viemos, porque Jesus diz, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. E por que perdemos essa luz? Vós sois o sal da terra, soal insípido como há de salgar? Se não serve, se serve tão somente para jogar aos porcos, atirar ao chão o sal que é insípido. Então, quando perdemos essa essência que Jesus nos dá, nos mostra, quando afastamos
dos preceitos, dos ensinamentos dele, da boa nova, dos evangelhos. Os evangelhos de Cristo são aglutinadores de tudo que precisamos, de tudo que necessitamos para direcionar a nossa vida. Perguntaram para Mahatma Gandhi, o sábio lá da Índia, que libertou a Índia, perguntou para ele: Mahatma Gandhi, qual o livro você indicaria para a gente ler que tem um conteúdo aglutinador da sabedoria e que nos possa proporcionar o nosso autodesenvolvimento? Ele disse: olha, os evangelhos do Cristo. E ele não era cristão, né? Ele era da religião hindu. Ele disse: os evangelhos do Cristo. Não precisa de mais nada. Por isso é que eu sempre digo, a Bíblia, no conjunto de todos os seus livros, ela nos traz elementos indispensáveis para o nosso conhecimento. Mas os evangelhos de Cristo sela tudo. Tanto é que ele disse, quando perguntaram para ele qual o maior mandamento, ele disse: amar o Senhor, o teu Deus, sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a tua alma. E o segundo que completa esse, ao teu próximo como a ti mesmo. E completou dizendo: eis aí todas as escrituras e todos os profetas. Vou ler de novo. Através de sucessivas reencarnações pela lei de progresso, o espírito aperfeiçoa gradativamente, intelectual e moralmente, saindo de sua condição inicial de simplicidade e ignorância, elevando-se à condição de pureza espiritual, que desceu lá de quando ele foi criado, simples e ignorante, para a pureza espiritual. Esse desenho eu coloquei aqui de propósito. É uma alma doente, é um espírito decadente, é um espírito que está em curso, né, no mal, na maldade, e definhou o seu perispírito e ficou desse jeito. São os espíritos transfugos do dever, relutam a aceitar o imperativo da redenção. Não aceitam. Aqui vai uma reflexão para nós. Quando estamos doentes, buscamos a cura a todo custo. Tomamos remédios, eu estou colocando no plural, tomamos remédios, fazemos dietas, fazemos promessas, fazemos simpatias para curar os efeitos da doença. Porém, não mudamos o nosso comportamento. Não procuramos evitar as causas das doenças. E quais são as causas de todas as doenças, segundo Emmanuel? A cólera, a irritação, a ansiedade, a inveja, o egoísmo, o orgulho, vaidade e avareza. A predisposição para as doenças estão gravadas na nossa memória espiritual, lá no nosso perispírito. E é de lá que vem somatizar no corpo físico as doenças. Não existe doenças, existe doentes. Então, lá no meu perispírito está gravado essa predisposição dos meus desvairos. Pelas sucessivas reencarnações, eu vou juntando na minha contabilidade do que é bom e do que é ruim, do positivo e do negativo, pela lei do karma, como dizem os indianos, os orientais. Ali eu vou, então, colocando de um lado coisas boas, do outro coisas ruins. E estão lá. E elas depois refletem no meu corpo físico. Eis aí o motivo das nossas dores, a causa das nossas doenças. O autoconhecimento e perispírito. Nos ensina Manuel Filomeno de Miranda. Como é que ele nos fala? O perispírito registra todas as ações do espírito, através da mente. Fixa futuros parâmetros de comportamento por automatismo vibratório nas reencarnações futuras. Eu não disse que na nossa memória espiritual estão gravadas todas os nossos defeitos e as nossas virtudes, os nossos despautérios, os nossos erros, os nossos desacertos? Então, aqui vem Manuel Filomeno de Miranda, tá certo? E nos ensina. Entendeu?
O perispírito registra todas as ações do espírito através da mente. Fixa futuros. Por quê? Porque no futuro vai refletir o que fiz hoje. É a lei de causa e efeito. Correto? Eu estou quase terminando, viu, gente? Autoconhecimento e educação holística. O que é educação holística? Educação de base, educação do todo. Educação do comer, do beber, do ver, do vestir, do ser, do sentir. Educação de tudo. Isso aqui é uma educação completa. Tá certo? Holística. O que a doutrina espírita nos ajuda no autoconhecimento? Domínio da opressão, império do vício, a sombra da mentira, cativeiro da ignorância, ensinando a alma humana a raciocinar, amar e sentir. Maravilha. Autoconhecimento e reforma íntima. Vencendo os maus hábitos, sem silêncio e sem reflexão, não há consciência para vencer as próprias tolices. Renunciar ao homem velho, renascer de novo, como diz Jesus. É vencendo os maus hábitos. Quer dizer, sem o silêncio interior da nossa reflexão, nós não vamos conseguir nos educar. É preciso mergulhar na solidão dos nossos dias que nos atormentam, das lembranças vagas de um passado distante, que descansa nos porões da nossa memória, e nós vamos ver que nós precisamos nos corrigir, nós precisamos reformar. Como o Espiritismo auxilia no autoconhecimento? A doutrina espírita de amor e caridade esclarece, conforta e anima. Nos dá a certeza da imortalidade da alma. Autoconhecimento, o autoconhecimento nos mostra um Deus de amor, que não pune, não castiga, consubstanciado na doutrina do Cristo. É isso que a doutrina espírita nos auxilia. Estou terminando. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei do progresso. Kardec. Olha a reencarnação aí, dádiva divina, que nos permite voltar ao plano escola em várias sucessivas reencarnações para nos corrigir, para melhorarmos. Agora, vamos fazer uma oração? Mentalmente vocês vão me acompanhar. Pedido a Jesus a renovação de uma nova vida, de vida nova, como queira. Amado Jesus, olho para mim e tristemente vejo a roupa velha que estou vestindo. Mágoas, ressentimento, orgulho, egoísmo e vaidade. Portanto, Senhor, nos auxilie para vencermos esses percalços. Obrigado, Jesus. Assim, colocamos fim na nossa exposição de hoje, agradecendo aos Espíritos de Luz que nos conduziram a administrar o tempo e, graças a Deus, não o estourei. Agradeço a todos, que retornemos às nossas casas com felicidade, amor, felicidade verdadeira, do fundo do coração. E ao olharmos para os percalços da nossa vida, possamos dizer, vou vencê-los, estou com Jesus, hoje, agora e sempre. Obrigado, Rosa. Amém. Bom dia a todos e todas. Então, nós agradecemos ao nosso irmão Francisco pela exposição dessa manhã, por essa abençoada oportunidade que nós temos sempre de refletir nesse processo que Jesus nos chama ao autoconhecimento, ao nos autodescobrir, E aí a importância dos nossos recados, para quem está chegando na casa, possa conhecer as tarefas, todo esse trabalho de acolhimento, de consolo, e de esclarecimento. Nós temos a evangelização das crianças e dos jovens, das crianças que começa aqui na nossa casa, no ventre, mas também nós temos evangelização de bebês, Então, durante as reuniões públicas, aos domingos, segundas e quartas, nós temos a evangelização da criança, tá? E no sábado,
da mocidade, que é às 14 horas, ok? Quem ainda não conhece os nossos horários, né? Segunda e quarta, de 20 às 21 horas. E a importância do estudo, né? A partir de tudo que o Francisco trouxe aqui para nós. Para além das nossas palestras, a gente tem as nossas reuniões de estudo, onde nós temos a oportunidade de fazer o estudo também individualizado, quando a gente prepara, e essa oportunidade de fazer perguntas, de refletir, que a doutrina espírita é também filosofia. E essa pergunta que ele trouxe para nós não é filosófica? Para a gente olhar para nós e como que Jesus nos chama a isso? Então, e temos também o estudo sistematizado da doutrina espírita, aos sábados, às 17 horas, o estudo da obra, das obras de André Luiz, consoante com o Evangelho e o Livro dos Espíritos, tá bom? E aí, um último recadinho, né? Nós também temos as visitas aos enfermos, que acontecem nas quartas-feiras. Então, aqueles que precisarem, desejarem, podem procurar a recepção para o agendamento, tá bom? No mais, um ótimo domingo para todos, que Deus nos abençoe. E antes, vamos todos agradecer, convidando a nossa irmã Luciene para fazer a prece final, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus. Bom dia. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Vamos imaginar aqui uma chuva de pétalas, de bênçãos nesse ambiente, nos nossos lares, né? Nos lares das pessoas que amamos. Vamos rogar a Deus sabedoria, né? Conforme a palestra que o nosso irmão trouxe hoje, nós precisamos ter a sabedoria que vai nos dar o discernimento daquilo que a gente precisa focar, que a gente precisa ter coragem e energia para melhorar. E sabedoria também para ter a aceitação daquilo que ainda não está no momento de mudar, daquilo que nós não podemos mudar. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Mestre Jesus, as espiritualidades amigas, a todos que aqui estão nos amparando a todas as tarefas que neste momento acontecem aqui na Casa de Miramês, nos 2 planos de vida. Que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar, possa aqui promover aquele milagre dos pães e dos peixes, recolhendo aqui as melhores energias e levando a todos os ambientes da Terra que nesse momento são necessárias. Os ambientes de guerra, os hospitais, os orfanatos, os asilos e casas de repouso, e mesmo aqueles lares conturbados, cheios de dor, de tristeza, que Ele se faça presente no coração de todos que nesse momento precisam do equilíbrio, do amor, da fé, da coragem para se levantar e renovar as suas energias em Cristo. Que Deus possa estar conosco em nossas vidas, em nossos lares, e que possamos refletir a sua santa imagem em todos aqueles ambientes onde chegarmos. Permaneça, ó Pai, conosco e nos renove, nos ampare, para que as nossas atitudes possam refletir a sua santa vontade. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.